Acesse nossas redes sociais: facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a todos os internautas nessa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui com meu amado irmão em Cristo, o irmão Roberto, nosso convidado dessa noite. Vai trazer uma palavra abençoada para nós. Irmão Roberto, o senhor é formado em que, irmão Roberto? Meu irmão, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu sou feliz e abençoado em Deus e por Deus. E pela misericórdia de Deus, Ele me deu a oportunidade. E eu me formei em 2012 em bacharel em teologia. Em 2014, pós-graduação em psicopedagogia. E agora, em abril de 2020, iniciei o mestrado em divindade pela misericórdia de Deus. Amém. É com esse currículo que eu apresento a vocês, internautas de casa, que vocês estão nos acompanhando, o irmão Roberto, que vai trazer uma palavra abençoada para nós, para edificar nossas vidas nesta noite maravilhosa. Gostaria de convidar você em casa para fazer uma oração conosco, para agradecer este momento. Peço a vocês que curvem as suas frontes e orem conosco. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por estarmos aqui, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia. Queremos honrar e glorificar o teu santo nome através da tua palavra. Aleluia. Que vai ser falada aqui pelo meu irmão Roberto, o meu irmão em Cristo, que está aqui, atendeu o convite, aquilo que tu já colocaste no coração do teu servo, para trazer para cada pessoa que está em casa, que essas palavras que ele venha falar, seja boca tua, seja instrumento teu, para cada pessoa que esteja carente, carecendo da tua santa palavra. É assim que nós te oramos, Deus, e te agradecemos, no nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmão Roberto, eu estou muito grato, a Deus, né? O nosso programa teve uma estreia esses dias, irmão Roberto, e graças ao nosso bom Deus, vai tendo uma boa audiência, alcançando vidas, né, e tudo para a glória de Deus. Então, com você está a palavra agora, irmão. Fique à vontade e seja feita a vontade do soberano Deus na tua vida, irmão Roberto, como sempre. Amém. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, através desse canal maravilhoso, né, do nosso amigo e irmão Serginho Raiz, está completando idade nova, daqui a pouco nós vamos dar os parabéns aí, né? Este homem eu tenho a alegria, o prazer e a satisfação de tê-lo também como cliente, irmão Charles? Sim, irmão, sim, obrigado. Isso irmão. É muito bom, isso é muito bom.
E desde já eu queria convidar a amada igreja, os irmãos, amigos que se encontram em casa, que abra sua Bíblia junto conosco nesta noite, que eu quero deixar apenas 2 versículos, meu irmão Charles, que está no livro de Provérbios, e um se encontra no capítulo 22 de Provérbios e o versículo 6, e no mesmo livro de Provérbios, capítulo 14 e o versículo 12. E eu quero ler primeiro o 14 e 12 de Provérbios, que diz assim a expressão da palavra de Deus. 14 e 12 está assim escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E, como já falei, ainda em Provérbios 22 e o versículo 6, que diz o seguinte: instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Graças a Deus. Eu, irmão Charles, e nosso irmão Serginho e toda a igreja que nos ouve, nos assiste, durante meus 26 anos na igreja, evangelizando, passando por diversas escolas dominical, que já passei, e esse currículo que Deus tem trazido durante esse tempo de evangelismo, aprendendo com os irmãos, e eu tenho uma certa preocupação com relação aos jovens, às crianças. Por isso eu nesta noite trazer sobre esse texto tão importante, que eu considero um desequilíbrio, podemos dizer assim, né, estrutural na família, dentro da juventude. Quando eu me deparei pela primeira vez com esse texto de Provérbios 22 e 6, né, que fala sobre a instrução do menino, instruir, prepará-lo. E confesso aos irmãos que por muitos anos acreditava que esta área era só em termos de levar o jovem à igreja, né? Depois, com o amadurecimento, o tempo vai passando, curso, né? Vários livros no meu decorrer da minha história que Deus tem me dado, e eu pude ver e aprender e poder ver o conteúdo que se encontra dentro deste maravilhoso versículo acerca do menino. De início, como diz o próprio texto, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Até então eu acreditava que era só na igreja. Era só na igreja. Mas que quando passamos por uma certa etapa de nossa vida, eu pude ver que além dos ensinos dominicais, das escolas dominicais, de levar a criança nos trabalhos da igreja, mas eu pude também ver, meu irmão Charles e irmão Serginho, que a vida do jovem, da criança, do adolescente, está incumbido em uma série de cuidado, preocupação, dedicação dos pais com relação a toda a sua vida, dos seus primeiros dias de vida até esse jovem ou essa jovem ficar de maior. E até então eu acreditava que era só fato de ir à igreja, levar a igreja, fato de ensinar acerca da igreja, e que não é. O sábio Salomão foi bem sábio a se expressar desta maneira: instruir desde o seu lado escolar, da escolaridade, sem deixar
de instruir a criança também nos padrões divinos. Uma preocupação minha nesses últimos dias, que eu tenho visto, é que pude perceber que muitos jovens, adolescentes, filho de crente, que não tem o conhecimento das Escrituras. Isso é terrível. Às vezes os pais são crentes há anos, 20, 30 anos, e ainda se vê jovem com 20, seus 18, que nunca leram um só livro da Bíblia. Isso é terrível. Eu costumo sempre dizer que o filho se espelha sempre naquilo que vê nos pais e dos pais. Às vezes os pais não vão à igreja e mandam os filhos ir à igreja. Às vezes os pais vão à igreja, mas não levam os filhos na igreja. Os pais estão em casa, mas nunca foram dedicados à leitura da palavra, e os filhos nunca viram os pais nem lendo a palavra, nem orando a palavra, e nem tampouco dentro de casa. E às vezes passa um ensinamento distorcido, porque as crianças, lógico, como já falei, ela se espelha muito em nós. E esse cuidado para um homem evangélico, um homem crente, um chefe de família, ele tem que mostrar aos filhos que de fato a palavra de Deus é verdadeira, que de fato a palavra de Deus é boa, que de fato a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, ao qual devemos ensinar aos nossos filhos, para que eles possam ver uma trajetória de bênção na vida dos pais. Na vida dos pais. E eu tenho visto, durante esses tempos que eu estou no Evangelho, converso até porque eu já dei aula diversas vezes em escola dominical. E vi e pude fazer perguntas. Muito bem. Então, como eu ia falando, então essa preocupação do jovem, da criança, do adolescente, isso tem me preocupado, também tem chegado em meu salão. E eu começo a perguntar, fazer pergunta a jovens que estão na igreja. Já nasceram em um berço cristão e, infelizmente, irmão, eles têm falado para mim que nunca leram um único livro da Bíblia. E o que mais me preocupa é que os pais são crentes e não têm corrigido esse lado dos filhos. Daí surgiu em mim uma preocupação de trazer essa noite essa palavra acerca dos filhos, da instrução dos filhos. E eu comecei a indagar para mim mesmo, converso sempre para minha esposa, meu Deus, minha filha, aonde isso vai parar? Quantos filhos de crente e crente eu tenho encontrado e tenho ido até o meu salão, que de fato não tem nenhum tipo de instrução dentro da Bíblia, sendo seus pais crentes. Que interesse, que prazer esse filho vai estar
vai ter na Bíblia, pela leitura, se ele nunca viu os seus pais pegando na Bíblia, a não ser num dia de domingo, quando vai ao culto, como que fosse uma marca de um crente. Botar uma Bíblia no braço e levar até o dia do culto. Mas eu quero dizer para os irmãos e as irmãs e todos que assistem esse programa, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é um livro de marca. Não é uma marca de um crente para provar que ele é crente porque ele está indo. Não. Este é um livro santo, um livro sagrado, um livro que contém a palavra de Deus. E essa palavra de Deus ela deve ser cultivada e deve ser explorada por nós que somos pai ao nosso filho. Os judeus, com idade de 5 anos, irmão Charles, e nosso irmão Serginho que está nos ouvindo, e toda, eles têm obrigação não, porque nós não somos obrigados a nada. Mas eu quero falar dentro do uso e costume do judeu, que uma criança judia, com idade de 5 para 10 anos, eles já são, um modo de falar, obrigados a estar decorando todos os 5 livros do Pentateuco, o livro da lei. Eis o motivo e a razão pelo qual Cristo citava com tanta facilidade as passagens bíblicas, porque ele foi ensinado pelos seus pais que a Bíblia não era simplesmente uma marca, um livro para ir só para a igreja com ele. Não. Via José e Maria, seus pais terrenos, como de fato a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é instrução para todos nós. É boa, é eficaz, transforma, liberta, regenera, purifica e dá certeza de vida eterna. A razão e a circunstância pela qual Deus permite que a sua palavra esteja em papéis brancos, com letras pretas, para que eu e você e nós tiramos daqui e passamos por nossos corações, e aí possamos fazer uso dela em qualquer lugar que estivermos. Daí a razão de que a Bíblia tem que ser lida. Agora, como que uma criança se interessará pela leitura? De fato, ler não é fácil. Os primeiros dias eu achei difícil. Mas quando dá sono, quando é a parte da noite, inquietações, a vista começa a arder, não é verdade? Mas depois que você se habitua, fica tão gostoso que você não dorme mais sem ler a palavra. Isso é prazeroso. Então, o sábio Salomão, ele tem essa preocupação. Além de mim e de você que somos pais, ensinar os nossos filhos, instruir também significava levar os filhos nos colégios seculares, para aprender a matemática, para aprender as suas línguas dos seus países, dos seus idiomas, a ciência, a cultura, para preparar aquele jovem e aquela jovem para uma profissão no amanhã. Essa palavra também instruir o menino não só é para o lado religioso, mas sim para o lado secular, que era a preocupação do sábio Salomão. Então hoje nós vimos muitas vezes que muitos pais nem instruem as crianças no seu dia a dia, nas suas escolas, nos ensinos seculares, e nem tampouco nas igrejas. E se esse pai e se essa mãe não é evangélica, aí é que deixa a igreja de lado, de fora. Um grande erro, um grande perigo. E é com você, minha mãe, é com você, meu pai, que eu estou aqui me direcionando essa palavra. Por quê? Veja, muitos dos erros, muitas crianças, jovens e adolescentes, ainda se encontram fora dos colégios. E eu lhe pergunto, será que é a criança que deve escolher um colégio para estudar? Ou é os pais que devem se interessar e levar seus filhos ao colégio?
é também uma preocupação, irmão Charles, e todos que estão me ouvindo, é ver crianças ainda pequenas estudando em colégios e volta para casa sem o acompanhamento dos pais. Isso é perigoso. É bom você, minha mãe, é bom você, pai, acompanhar seu filho no colégio e buscar seu filho no colégio, porque além que seus filhos irão de ficar honrados, satisfeitos, felizes, e encoraja. Sabe por que criança não quer ir para o colégio? Porque às vezes os pais não levam, as mães não levam, e no caminho tem muitos maiores do que ele que fica afrontando, batendo, e muitas crianças, até adolescentes, se desviando, dizendo aos pais que saem de casa, dizendo que irão para o colégio e não vão, com medo porque lá tem alguém sempre indo de encontro a ele, abusando dele, do tamanho dele. E quando o filho ou a filha, de modo geral que estou falando, vai acompanhado pelos pais ao colégio e volta com os pais do colégio, ele volta corajoso, satisfeito, protegido de alguém no meio do caminho tacar-lhe uma pedra, de um jovem maior querer tirar proveito dele, de um cão, de um animal qualquer solto na rua, e uma criança, um jovem, um adolescente às vezes não pode se livrar de tamanho perigo, cruzar uma rua de um lado para o outro, tudo isso os pais estão instruindo. E o que me alegra é que essa mensagem está de dentro de tudo. Agora imagine a preocupação de um pai. Nenhuma. Por não ser evangélico, não pisa nas igrejas. E às vezes manda o filho ir. Como que o filho vai ter essa inteligência, esse desejo de ir a uma igreja cujos pais não pisam lá? Aí vem ao lado aquele pai que já é evangélico. E às vezes bota uma desculpa no trabalho, no cansaço físico. Eu não vou, meu filho, porque eu estou cansado. Mas quero que você tem que ir. Isso é errado, pai. Isso é errado, mãe. Querer que o filho siga uma coisa, dê um exemplo pelo qual você não está exemplando. Então instruir o menino, educar o menino, tanto no colégio, dizer a importância que é a leitura para um jovem, um adolescente, dizer o que ele vai precisar com esses estudos de hoje ao qual ele não está querendo, mostrar para seus filhos uma profissão que você tem hoje, e você vai sempre apontar os estudos, como importante, dizer que obedeça a seus professores, que seja dedicado às aulas, que tire dúvida. Tudo isso é papel fundamental dos pais. O que é que eu quero chegar com esse versículo? Emendando com o mesmo livro Provérbios, capítulo 14, 12 e 14. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final é o caminho da morte. Imagine, se eu instruir, como está dizendo aqui no capítulo 22 e o 6 de Provérbios, se eu instruir o meu menino hoje, no colégio, na igreja, se eu dar exemplo, dizer para o teu filho, pai de família, dizer para a tua filha, mãe de família, filha, filho, o que nós temos hoje é fruto de uma vida de estudo. E aí apontar o que tem, porque o filho cresce amadurecendo no que vê dos pais. Dizer para o filho a importância que tem o estudo, aonde levará ele ou ela aos estudos. Dizer por que está saindo toda manhã para trabalhar, qual a razão daquilo ali. E a criança segue com aquela mente, já dizendo aos pais o que pretende ser. Pai, eu quero ser motorista, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Por quê? Porque raramente, às vezes,
esse pai ou é um advogado, ou é um médico, ou é um cabeleireiro, ou é um vendedor, ou é um radialista. Sempre os filhos se espelham no pai. Mas, se eu hoje não ensino, não instruo a criança, o menino, que é o momento da gente instruí-las, de ensiná-la em tudo. Agora veja a preocupação do capítulo 14, o versículo 12. Ou melhor, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final é morte. Quando é que um jovem, já em adulto, na sua fase adulta, pega o caminho errado? Quando ele não foi instruído em novo. Ele deixou de estudar porque os pais não incentivaram. Os pais, da maioria das vezes, não estudou no passado e quer passar para os filhos que isso é bom. Só que às vezes, pai de família, não somos donos de nossas vidas. Não somos donos do amanhã. Você e eu podemos morrer antes de envelhecer. E o teu filho, ninguém vai se espelhar. Qual a profissão que deixasse? Qual o legado que deixasse para o teu filho? Quando tu não levou ao colégio, não foi buscar o colégio, não olhou nos livros, nos cadernos se ele está fazendo as tarefas, não foi com a professora perguntar como está sendo o comportamento dele. Tudo isso está aqui. Instruir depende de nós, pai. Para que quando ele envelhecer, não se desvie. Um filho que se desvia dos caminhos do Senhor, dos ensinos que foi ensinado, já depois de velho, é como se os pais tirassem um peso. Diz: não, meu filho, de agora por diante você envereda caminho errado se quiser, mas eu já te passei tudo o que deve. Então o pai está de peito aberto, satisfeito. Ele fez a sua parte e Deus se agrada. Eu estou falando isso para concluir numa só coisa, porque eu tenho encontrado, espero mãe, espero pai, que você não esteja dentro deste assunto que eu irei te abordar agora. Por isso que eu juntei Provérbios 14 e 12 e Provérbios 22 e 6. Começando do menino, porque é do menino que faz o adulto. Tenho eu encontrado em Palmares e na região que já passei. Criança, porque eu considero adolescente, de seus 10, 5, 7 anos sozinho em praça pública, para cima e para baixo, às vezes até fora de hora, no horário até de 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Aí eu lhe pergunto, qual a sua preocupação como pai? Qual os teus cuidados de mãe e de pai? Em saber que uma criança com 7, com 8 anos, fora de casa, entre 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite e até 10 muitas vezes, junto com um amiguinho, descalço, sem tomar banho. Olha, se você não tem cuidado de uma criança que é tua, o que é que o mundo vai passar para essa criança quando você mesma, ou você mesmo, como pai, está abrindo mão do que é teu? É teu filho, é teu a filha, e é tua também a responsabilidade de procurar. Por que essa criança está fora de casa essa hora? Por que essa criança largou do colégio e não está em casa ainda na hora certa? E você que é pai e mãe ainda não foi ao encontro dele. Qual é a preocupação de pai e de mãe que nós temos nesse sentido? Daí o motivo e a razão que eu venho dizer. Muitos dos jovens, adolescentes, principalmente do século masculino, estão morrendo ainda na adolescência, porque os pais estão deixando de mão o diabo tragar vossos filhos. Pai abrindo mão dos filhos. Meu Deus do céu, como que se pode você ter um jovem com 13, 14 anos numa festa de madrugada? Ele foi porque você permitiu.
E se você permitiu, mãe, se você permitiu, pai, eu lamento lhe informar. Você tem culpa de teu filho estar, muitas vezes, encontrando-se com um adulto, às vezes que já está no mundo do crime, uma vida totalmente desconcertada e levando teu filho para o abismo. E você, ó, de braços cruzados. Cuidar de um filho merece honra, merece cuidado, porque diz a Bíblia que os filhos são bênçãos de Deus. Eu me preocupo por isso, irmão Charles, que eu, quando o Senhor me convidou, fiquei feliz, porque eu tenho vontade de passar esse ensinamento ao qual Deus me trouxe durante todo esse tempo. A minha filha tem 7 anos. Desde os 5 anos que eu já ensino Bíblia a ela. E se eu disser, filha, o que é que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Ela aqui, na tala. Se eu disser, filha, o que é que está escrito no Salmo 23? Aqui. Se eu dizer, filha, o que é que está escrito no livro de Jeremias 33:3? Ela aqui na tala. Se eu disser, filha, o que é que está escrito em Mateus capítulo 7, o versículo 7? Aqui na tala. Se eu disser, filho, o que é que está escrito no livro de Lucas 1:37? Aqui. Porque eu estou ensinando. Eu mostro a importância da Bíblia e dos estudos. O maior legado que um pai deixa para um filho é a instrução. É o ensinamento. Amém, meus irmãos? Então, muito jovem e adolescente, lamento, irmão. Eu digo sempre para minha esposa, morrendo. A semana passada mesmo tivemos uma péssima notícia aqui na feirinha. Fora os demais. Uma mãe assistiu à morte de um filho. Com apenas 17 anos foi o que chegou para mim. Ali na feirinha. Terrível. Essa mãe nunca mais terá paz. Imagine, irmão. É um pedaço dela que foi embora. Pode dar o sinal. Vai carregar a culpa desse crime. Ela vai carregar a culpa pro resto da vida. Quem sabe ela até se passou. Ou não sabe, mas irmão, eu fiz de tudo. Será? Irmão, às vezes a gente quer corrigir, já é tarde demais. Amém? Nós vamos para um rápido intervalo, muito bom, né? Falar sempre da palavra de Deus. Irmão Roberto, uma bênção de Deus. Mas nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, que é rapidinho, é VaptVupt, estaremos de volta. Amém. Seara apresenta o presunto mais gostoso, o bacon mais saboroso, aquele frango temperado no ponto certo, pelo menos do melhor, com a melhor qualidade. Você não precisa abrir mão nesse momento. A Seara tem ingredientes selecionados para garantir a melhor qualidade para nossos consumidores, porque a gente sabe que o mais importante agora é surpreender de um jeito novo. Seara, a qualidade vai te surpreender. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos de volta
da TV Raízes de Palmares, do meu amigo Serginho Raízes. Estamos ao vivo. Eu falei que era rápido, né? É só um minutinho. Foi mesmo. Fomos e voltamos rapidamente. Estávamos aqui falando em off, aqui nos bastidores, que o amigo Serginho está completando idade nova. É amanhã, na verdade. Amanhã também é emancipação política de Palmares, né? Dos Palmares, 141 anos. E meu amigo Serginho está completando 22 anos, está bem novinho aí. Um pouquinho mais, né, Serginho? Então, Serginho está completando ano, amanhã, idade nova. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus, amigo Serginho, que abriu espaço aqui para nós no programa Deus de Vitórias. Muito obrigado, amigo Serginho. Que Deus abençoe grandemente você, em nome de Jesus. Amém. O irmão Roberto aqui, bênção de Deus, que aceitou o nosso convite, está aqui conosco, trazendo essa palavra maravilhosa, né, que está edificando nossas vidas. Realmente, irmão Roberto, hoje os pais são negligentes no processo educacional dos filhos, né? E nós vemos isso, a gente estava falando justamente isso, minha esposa também, ela ensinou por um bom período aí esses alunos do ensino médio, né, que é o antigo segundo grau, e ela contava vários desses adolescentes que entram na criminalidade, e ela pôde observar, e também especialistas em comportamento social dizem isso, que são lares desestruturados, né? São famílias desestruturadas, e a gente lamenta também quando são lares de cristãos, né? Inclusive na igreja que eu congrego, chegou uma época de um policial contando uma história que vou contar rapidamente aqui. Papai me contou isso, eu não estava lá ainda na época, né? Que eu passei bastante tempo aqui, morei aqui em Palmares um tempo, depois mudei para a Escada e estou congregando lá na PIB, a Primeira Igreja Batista do Alvorada. Então, esse policial falou que chegou uma ordem de despejo e era de uma adolescente que tinha sido criada na igreja, mas aquela negligência da avó, né? E ela se rebelou e casou com um rapaz, e botou o rapaz em casa, e numa discussão lá, acabaram que empurrando ela bateu com a cabeça, ficou bastante doente, veio a falecer. E depois ele se envolveu com drogas, tudo, e enfim, quando chega uma ordem de despejo da polícia que vai lá, a menina que foi criada, ele a viu crescer, e ela enveredou por caminhos como esse, por exemplo. É só um entre milhares de exemplos que nós podemos dar de lares. Infelizmente, as drogas têm levado à sepultura muitos dos nossos jovens. Mas vamos continuar com a palavra aí. Fique à vontade, em nome de Jesus. O senhor estava falando justamente desse processo, né? Tem perguntas aí, Serginho? Eu posso passar o WhatsApp aqui da rádio para as pessoas. Está aqui na tela. O zap da TV Raízes é 81, o DDD, né? 991380447, 991380447. Se você quiser fazer perguntas, o meu amado irmão em Cristo está aqui para responder a você dentro do tema. Quiser fazer alguma pergunta, estamos aí à disposição do irmão Roberto. Então, irmão Roberto, fica à vontade, continue aí com a nossa mensagem que está edificando as nossas vidas. Amém. Muito bem, graças a Deus, né? Nós já tomamos uma água e isso é muito interessante. Pois bem, como nós já estamos falando sobre esse assunto, que é minha grande preocupação como cristão, né? De ensinar a palavra, e quando nós sabemos que o homem, quando Deus permite que nasce, né? Fica aos cuidados dos pais, para instruí-lo, ensiná-lo, né? Para que ele possa amanhã nos suceder, e nos suceder com êxito, né? Com êxito, com felicidade, com bom para um pai. Envelhecer e saber que está chegando o seu dia, que quando todos nós nascemos e vamos morrer. Essa é a grande certeza de todos os seres humanos. Quem nasceu vai falecer um dia. Mas tamanha é a felicidade de um pai, de uma mãe, que preparou seu filho para o mundo. E sabe, não, a qualquer hora que eu partir dessa terra, eu deixei o meu legado. Eu fiz o meu papel de mãe, eu fiz o meu papel de pai. Então isso que Deus espera de nós. Meu Deus do céu,
Eu não tenho palavra para explicar o tamanho da irresponsabilidade de quando a gente vê um filho sendo assassinado. É como se nós ceifasse, cortasse aquele fruto antes de amadurecer. Isso é terrível. Uma vida que nasceu deve ser instruída para que ela possa saber trilhar, saber se defender. Porém, a maioria dos jovens estão sendo ceifados porque, da maioria das vezes, seus pais não estão sabendo instruir seus filhos para que eles venham sozinhos se defender. Como? Se antes de chegar à sua idade adulta já estão morrendo? Então, pai de família, não deixe seu filho ter que decidir as coisas agora, não. Não é época de um filho, não é a época de um filho ter que decidir nada. Não, que ele goste ou não, é você que vai decidir. É você que vai dizer onde é que ele estuda. Não é verdade? Onde é que ele estuda, dentro, se for um colégio pago, dentro das suas condições. Mesmo assim, você tem que o acompanhar. Quando não acompanha, mas vai a mãe, ou uma família qualquer, ou aqueles que têm mais condições, paga para levar, não é verdade? Mas é papel fundamental nosso como os pais. Porque eu e você e nós, que já somos pais, então nós sabemos já da malandragem do mundo. Porque nossos pais no passado nos ensinaram como se desviar do mal. Para eu e você e nós hoje estar se desviando do mal, porque nossos pais nos ensinaram, nos instruiu ontem. E hoje eu estou me desviando do mal porque estou maduro. Isso é uma prova que um adolescente que está sendo ceifado hoje é porque os pais não estão sabendo instruí-lo, estão deixando solto. Observe o exemplo que eu vou dar agora. Observe. Um pano branco. Um pano branco. Hoje quase não se usa mais, porque já vem do supermercado o café, o coadorzinho, né? E é descartável. É verdade. E é descartável. Mas no meu tempo de adolescente, a minha mãe botava aquele papel, um panozinho branco, né? Coador. Quando botava o café, meu amigo, aquele pano branco nunca mais era o mesmo. Pano branco nunca mais. Já que hoje eu fui criado num sítio muito, não me envergonho de dizer, irmão Charles, irmão Serginho, todos estão me ouvindo, eu sou oriundo da roça. Como diz na nossa linguagem aqui nordestina, sou matuto, não me envergonho. Muito pelo contrário, agradeço a Deus. Quem sabe, sou o homem que sou hoje porque criei-me num lugar bem escondido. Amém. Não é verdade? Então minha mãe, quando botava aquele café naquele pano branco, veja, a primeira vez que aquele café penetrava e passava do outro lado, saía coadinho o café, olha, nota 10. Mas o pano ficava aquela marca terrível. Já hoje já tem uns detergentes, né, que já limpa. Mas aquele pano branco ficava aquela mancha encardido. O que é isso que eu quero ensinar hoje nessa noite? Para você, mãe, e todos que estão nos assistindo. É a mente de uma criança. É o cérebro de uma criança, de um adolescente. E muitas vezes até jovem ainda. Se eu e você ensinamos coisas boas da Bíblia, vai ficar guardado. Vai ficar manchado. Algo de bom de Deus na mente deles. E jamais esquecerão. Por isso que é bom instruir a criança no caminho que deve andar. Instruir, ensinar. A palavra instruir significa ensino. Eu tenho que ensinar acerca da área secular, que é os ensinos seculares, e da área religiosa. Na área religiosa eu vou ensinar quem? Eu vou ensinar acerca da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ensinar acerca dos profetas, dos patriarcas que já passaram. Por que essa Bíblia chegou até nós? O que é que eles passaram para viver uma vida de dignidade? Passaram terríveis noites, muitas vezes com fome. O preço para estar nas nossas mãos. Para estar na nossa mão hoje, a Bíblia, a palavra de Deus. Como ele mesmo, Jesus, quando esteve na terra, em João capítulo 6, do versículo 1 até o 58.
5 vezes não falha a memória, é falando sobre ele, de modo que ele traz podemos dizer assim, uma palavra muito forte, irmão Charles, e todos os irmãos que estudam a Bíblia e conhecem, sobre quando ele fala, quem não comer da minha carne, quem não beber no meu sangue, não tem parte em mim. Imagine que instrução, a importância que tem essas palavras. Então, quando nós, pai, seja evangélico ou não, mas ensine seu filho, você, meu pai, mãe de família, que ainda não é evangélica, frequente uma igreja. Vá aos domingos ou outro culto qualquer, perto da sua casa, leve seu filho, para que o filho aprenda o caminho da igreja. Vai ensinando a palavra de Deus, não é só para crente não. Há pessoas que pensam que esse livro, por nome de Bíblia, é só para crente, não. É para toda a humanidade. É para toda a humanidade. Não é à toa que ele falou no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse mais, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja, aquele pano branco, vamos agora ilustrar como a mente, o cérebro de uma criança. Quando nós ensinamos a palavra de Deus, algo de bom para ele, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Ou seja, manchou. Imagine que coisa boa, irmão Charles. Imagine, pai de família, mãe de família, você ter o privilégio, e é seu esse direito, como pai e mãe, de, numa linguagem simples, para que você entenda bem, manche a mente, o cérebro da tua criança, da tua adolescente, do teu adolescente, do teu jovem, com coisas boas. Porque aí quando o diabo vier por trás, com outro algo sujo, algo já manchou primeiro, que foi a palavra de Deus, que foi ensinos da vida. Já fica o menino. Mas se você e eu e nós não ensinamos nada ao nosso filho, lá na esquina, ou no colégio no intervalo, numa festinha de amigo, numa esquina de uma praça, no caminho ao ir ao colégio e ao voltar do colégio, pode alguém mais velho do que ele já está envolvido com algo sujo, diabólico, e começar a ensinar para o teu filho. E é o que tem acontecido nesses últimos dias. Pessoas envolvidas com o mundo do tráfico, das drogas, da prostituição, começa agora a pegar no pé do teu jovem, no pé da tua jovem, e começa a dizer, fulano ou ciclano, já está no mundo do crime, às vezes com 10, 12 anos, e teu amiguinho mora do lado dele, e vão ao colégio junto, e agora fala dizendo, sabe por que eu tenho dinheiro no bolso? Porque eu entrego isso e isso para fulano, que fulano manda. Agora tu não pode dizer a teu pai não, mas tu vai ganhar dinheiro. A criança em casa não tem um centavo, e toda criança gosta de dinheiro. Eu costumo sempre brincar com a minha esposa em casa, e falar para ela, por que toda mulher e toda criança gosta de dinheiro? Então tome cuidado. A criança começa a achar interessante. Eu preciso comprar aquele boneco. Eu preciso comprar aquele carrinho. Eu preciso comprar um celular. E é com o dinheiro que se compra. E ele achou aquilo ali muito fácil. Porque o seu amiguinho de classe está indo nesse ramo. Já está nesse mundo sem saber também. E daí, a pouco está teu filho envolvido com essa coisa suja, manchando a mente do teu filho, manchando o cérebro do teu filho com algo satânico. Daí o motivo e a razão e a circunstância pelo qual tanto adolescente morrendo nos pés das mães, porque a mãe não estão percebendo que o linguajar de vossos filhos mudaram, que o comportamento dos vossos filhos mudaram, e vocês, por não ter o conhecimento da vida, muitas vezes estão deixando isso passar desapercebido. E o diabo está aí tragando. Jovem, lamentavelmente, eu fico doente por ver uma mãe ter que se sujar
com o sangue do seu próprio filho nos braços. Filho, 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 fala com a mãe. Isso é terrível, isso é cruel. Isso dói em nós que somos pais. Isso dói em qualquer ser humano. Padrasto massacrando filhos. É o que a gente tem visto aí na internet. Surrando filho, tirando proveito de filho. Mãe, você que casou pela segunda vez, pela terceira vez que está me assistindo, pelo amor de Deus, eu faço esse apelo. Se possível, põe até, sem ele perceber, câmera escondida em vossas casas, em vossos quartos, porque tem muitos pilantra, desonestos, me permita a expressão, sacana, tirando proveito da tua filha e do teu filho, e tu não está percebendo, e ele passando ordem para o teu filho: não fale nada para sua mãe, senão eu lhe bato. E a criança sabe que passa a maior parte do seu tempo com esse covarde, não fala nada para você, e você deixando o diabo. Preste atenção em quem você coloca em casa. Preste atenção, muito bem. Em quem você está casando pela segunda vez? Isso é um absurdo. Isso é terrível. Tome cuidado, talvez você esteja trazendo para dentro da sua casa a morte para o teu filho. Instrui o teu filho, toma cuidado daquilo que Deus te deu. Porque filho é bênção de Deus. Imagina uma criança, um adolescente ser cefado no auge da sua vida, irmão. É uma planta que nós plantamos. Está lá, muito viçosa. Muito viçosa. E você vê sendo morto, assassinado por conta de uma gota de uma droga. Tome cuidado, minha mãe. Tome cuidado, pai de família. Proteja seu filho. Cuide de seu filho. Pois tu irás de pagar caro diante dos olhos de Deus. Pois não estás dando conta daquilo que Deus te entregou. Que é um filho, é uma filha. Outra coisa que eu quero vos dizer: tem mãe de família que não escuta mais seu filho e escuta o seu companheiro, porque acredita que as crianças estão mentindo, ou porque não quer perder o seu companheiro e prefere escantear os filhos. Sabe o que acontece? É o que a gente está vendo. Procurar uma esquina e contar os vossos problemas das crianças, lógico, delas a um estranho. Enquanto você não para ouvir sua criança, seu adolescente, sua jovem, ela está desabafando com a vizinha, com a coleguinha no colégio, assunto que era para você resolver. Instruir o filho, a filha, é estar de dentro com a verdade. Eu sempre digo para minha filha em casa, junto com a minha filha, a minha esposa, põe ela aqui no meio da gente e digo: filha, papai e mamãe são seus dois melhores amigos. Não, quando você crescer, não esconda segredo de papai e nem de mamãe, porque você tem dois amigos do seu lado. Não esconda segredo. Filho não pode ter segredo com os pais. Agora depende dos pais. Seja sensível com vosso filho. Pare para ouvi-los. A sua pressa está tirando o seu tempo do teu filho de ouvi-los, de botá-lo no colo, dizer que ama, dizer que abraça. Filho, o que está acontecendo? Como foi hoje no colégio? Tudo é preocupação que os pais devem ter com os filhos. Nós devemos manchar a mente, o cérebro de nossas crianças, dos nossos jovens, nossos adolescentes, com coisas boas, para que elas possam crescer firmadas e dizer: eu tenho pai, eu tenho mãe. A criança se orgulha disso. Isso é muito interessante. A criança se orgulhar dos pais. Então, mãe de família,
Ou até mesmo você, pai de família, que casou pela segunda vez e levou vossos filhos para um novo relacionamento. Será que tua nova esposa ama teu filho como diz que te ama? Ou está massacrando teu filho por trás? E passando a mesma ordem, vice-versa que eu falei no instante. Não fale nada pro seu pai não, senão eu lhe bato mais. E a criança, por ser inocente, indefesa, sabe que a maior parte fica com as madrastas em casa, não estão falando nada. Aqui o meu recado. Instruir é um papel fundamental dos pais de família. Tomem bastante cuidado, porque o diabo está aí sujando. A prova que a gente está vendo aí. Nesses últimos dias eu perdi tanto cliente, jovem, que foram assassinados. Se eu for contar aqui, meu irmão, tem para mais de 50. Só de mente, se eu for citar. Tudo jovem meu, de 20 anos para baixo. Com drogas. Motivo de droga. Envolvido com roubos. Porque querem ter o teu tempo quando não foi chegado. Querem ter as coisas hoje. Porque o filho do vizinho já está no mundo muitas vezes da droga, da prostituição, do roubo. E eles enveredaram aquela cena porque também acharam bom e bonito. De fato, compra as coisas fáceis, mas paga com a vida amanhã. Então eu e você e nós. Eu conheço família aqui em Palmares que é o tempo todo para cima e para baixo, sozinho, sem o auxílio de ninguém. E muitas vezes chega no meu salão lá e eu digo: filha, vá para casa. Essa menina anda desde 8 anos, anda na rua, junto com seus irmãozinhos pequenos. Às vezes passa no salão, muitas vezes eu estou lá na época de festa, 10 da noite, ela ainda está pela rua. Cadê a mãe? Cadê os pais? Então você está entregando seu filho no mundo do crime muitas vezes. Somos nós os culpados. Somos nós, pai, os culpados. Até porque uma criança, um jovem, um adolescente não pode estar certa hora da noite pela rua. Isso não se deve, não é permissível. Estive na Argentina no ano de 2009, irmão Chaves e irmão Serginho. Lá na Argentina, de 10 horas de ano, pelo menos na cidade de Dolores, Nicandro Otamendi, que eu visitei 4 cidades, e a capital, Buenos Aires, 5. Tal hora você não encontra ninguém na rua. De modo que a polícia lá na cidade de Dolores, Enérgica, né? isso, na cidade de Dolores, nos abordou quem era aquele grupo aquela hora. E nós tivemos que mostrar nossos documentos e dizer que estava em missão na Argentina, por conta não tinha água na nossa casa, que a gente tinha alugada pela igreja lá, e a gente tinha que tomar banho lá na casa do pastor, longe. Mas tivemos que nos identificar. E aí veio a palavra daqueles policiais. Aqui na Argentina, tal hora, ninguém fica mais na rua. Imagine adulto, imagine criança. Por isso que eu digo, irmão, só se vê esse número de adolescentes assassinados no Brasil. Vou repetir. E o culpado somos nós, pai, que não estamos instruindo nossos filhos. Da hora, o que é que uma criança, o que é que um adolescente tem de estar pela rua 7, 8 horas da noite? Você não estuda mais essa hora. Num país sério seria preso. No país sério não seria preso, levava o pai. Você está entendendo? Então, cadê o pai? Cadê a mãe? Se tem uma criança com 10, 12 anos na rua fazendo o que 9, 10 horas da noite? Não é você que está entregando o seu filho, então você é responsável. Você é responsável pelo seu filho e é irresponsável por deixar seu filho ou a sua filha certa hora da noite andando só. Está resolvendo o quê? Porque eu que sou trabalhador e todos que trabalham em loja, 6 horas larga. 6 horas larga, dependendo da longura, né, do trabalho, 7 e meia, 8 horas está em casa. Mas você que é criança, tá aos cuidados do pai, tá fazendo o que 8 horas lá fora? Nas praças. Aquele grupos e mais grupos. Você tá entendendo? Então, somos nós os culpados, a maioria das vezes. Então, mãe de família. Agora que eu já falei sobre a instrução, instruir e ensinar dos meninos, eu quero finalizar em Provérbios 14 e o versículo 12. Já demos todas as instruções
Agora vem aqui o foco desse menino aonde ele deve chegar. Que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Qual o caminho que você está seguindo? Qual o caminho que você está percorrendo? Por quê? Se seus pais lhe instruiu no caminho da verdade, se teus pais te deu estudo, te deu educação, te deu amparo, conduzir você para a maioridade, que é 18 anos aqui no nosso país. Por que você, durante todo esse conjunto de ensinamento, de cuidado, que às vezes os pais deixam de comer para dar para os filhos? Essa é a nossa realidade aqui no nosso Brasil. Às vezes muitas vezes chega final de ano, eu não compro para mim, mas compro para minha filha e para minha esposa. Essa é a preocupação de nós que somos pais pobres, na minha condição. Entendeu? Então, se teus pais te deu estudo, te deu educação, fez o possível por você, o impossível, por que hoje você está em caminhos errados? Né? Qual o caminho que você está percorrendo? Quando nós vimos essa mensagem tão importante aqui, que eu também, irmão, fico maravilhado dentro desse... E às vezes fico pensando. Observe, da maioria das vezes, sempre eu falo isso lá no meu salão. Já observou que muitas vezes a gente também costuma dar muitos erros depois de velho? Sim. Agora eu vou entrar. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho da morte. Que caminho é esse que o sábio Salomão está se referindo? Será que é esse caminho terreno, de terra, calçado, asfaltado, que ele está falando? Não está falando desse tipo de caminho. São de decisões que você tomara, que você está percorrendo. Caminho da destruição, caminho da perdição, caminho que não vai te dar, às vezes, o direito de envelhecer. Caminho que não vai o direito, muitas vezes, de você desfrutar daquilo que está tentando hoje em caminhos errados. Tem um provérbio no mundo que diz o seguinte: roubou, mas não comeu. É como se fosse o rato e o gato. O gato e o cachorro. Sempre o maior vence. Não é verdade? O rato às vezes pega alguma coisa, mas o gato viu, foi lá e tomou dele. O gato às vezes pega um rato, mas o cachorro maior foi e tomou dele. O mundo do crime. O mundo errado. Caminhos que você deixou entrar pela sua mente, pelo seu coração, te levou muitas vezes a acumular um patrimônio, mas não veio a desfrutar dele. Pois tu botasse na tua vida maldições, corrente e laço satânico, perseguição da polícia, perseguição de outras facções, para te perseguir e não deixar feliz. E muitas vezes os jovens vão parar nos presídios e passam boa parte de sua vida lá no presídio, sem desfrutar de uma praia, sem desfrutar de uma mesa junto com a sua família, comendo do bem e do melhor, daquilo que você pode. Sabe por quê? Caminhos que não vai te levar a lugar nenhum. Caminho de morte, caminho satânico, caminho de perdição, que às vezes você, depois de velho, enveredou, mas que teus pais te ensinou o certo, e você não tem mais como cobrar de teus pais. Mas também, meu pai e mãe, para que teu filho não entre nesse caminho de morte, é necessário que tu faça o que nós falamos lá em Provérbios, capítulo 22 e o 6. Instruir hoje a criança. Tem pai e tem mãe que quer agora botar uma rédea no jovem, mas já está tarde. Se você não instruiu ele agora, enquanto está novo, na velhice você não põe mais. Então temos sim
que corrigir, pegar pesado na maioria das vezes com nossos filhos, para que teus filhos não venham trilhar em caminhos da morte. Caminho que só traz desgraça e destruições. Misericórdia. Quanto patrimônio tem ficado muitas vezes para as esposas? Eu conheço muito aqui que viveram uma vida de destruição, matando, assaltando, roubando, para viver de aparência. O que te levou isso? 2 caminhos só: ou o presídio ou o cemitério. Esse caminho não é agradável, nenhum dos dois. Parece bom aos olhos humanos. Parece bom, mas te custou a própria vida. Amém. Então, meu jovem, então, minha jovem, aprenda a ouvir seus pais. Então, mãe de família, escute seus filhos. Corra atrás como eles estão se comportando no colégio. E não deixe que teu filho fique tarde na rua sem que esteja resolvendo nada. Assunto de casa, de família, são para os dois, pai e mãe. E não para criança, adolescente que está na rua. Porque vai, aqui o Salmo Salomão dizendo, há caminho que o homem parece direito, mas o fim são os caminhos da morte. Como tem se cumprido isso na vida do povo? Aqui vem o meu agradecimento pela oportunidade do nosso amigo e irmão Serginho tem abrido esse espaço, nosso irmão Charles que tem Amém. me convidado. Abençoe, irmãos. E eu me preocupo demais. Aplique na sua vida em o nome de Jesus. Graças Amém. a Deus. Tem alguma pergunta aí, Serginho? Alguém fez alguma pergunta? Não. Comentando, fazendo os comentários. Ah, ótimo, que bênção. Graças Que Deus a Deus. abençoe. Para semana que vem, nós estaremos falando aqui sobre Sansão, o nazireado de Sansão, né? Como é a escolha do nazireu, baseada ali em Números, o capítulo 6, os versos do 1 em diante. E depois no livro de Juízes, a escolha, que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. Nós vamos falar ali sobre Sansão. Os erros que ele cometeu, né? E, enfim, e as consequências dos erros. Semana que vem nós vamos falar sobre isso aí. Então eu quero agradecer a cada internauta, a cada um de vocês que nos acompanharam, que nos prestigiaram, que nos deram a sua audiência. Que Deus abençoe grandemente vocês, os seus lares, as suas casas. Muito obrigado a vocês. Agradecer de coração ao meu irmão em Cristo, o irmão Roberto, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, ter aqui trazido essa palavra que tem nos abençoado, nos edificado. Realmente, tempos difíceis nós vivemos, né? Com cada dia que se passa, mais se aproxima a vinda de Cristo e o final de todas essas coisas, né? O princípio das dores está aí, os sinais, né? Do começo. Nós até falamos aqui um dia desse, baseado em Mateus 24, os princípios das dores, onde nós trouxemos com números, né? As guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências. Fomes mesmo, por exemplo, Roberto, nós falamos que a cada 4 segundos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo, que dá cerca de 15 pessoas numa hora, no minuto, aliás, e em uma hora dá 905 pessoas no mundo morrem de fome. A gente trouxe um número alarmante de terremotos por dia. Eu tinha buscado no painel eletrônico os terremotos por dia. Naquele dia do sábado para o domingo, que eu tinha feito o levantamento das 14h30 do sábado até 14h30 do domingo, tinha dado 162 terremotos no mundo. De todas as escalas, que a partir de 3.5 é que começa a ter os abalos sísmicos que sente na Terra. Então a gente trouxe muitos dados alarmantes, irmão, e cada dia que se passa mais se aproxima a vinda de Cristo. Mas eu quero agradecer mais uma vez ao nosso bom Deus por essa oportunidade e fazer uma oração final, e peço a você em casa que está conosco, nos acompanhando, que ore conosco nesse momento. Oremos, que curve sua fronte. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este programa, por esta oportunidade, por estarmos aqui. Abençoa o teu irmão Roberto, o teu filho, o teu servo Roberto, o meu irmão em Cristo, que se dispôs a estar aqui, de trazer a tua santa palavra que está aqui nas tuas escrituras. Em nome de Jesus.
Tu sabes, Deus, do teu servo, das lutas, das batalhas dele. Abençoa o seu comércio, abençoa os seus celeiros, que não falte o pão de cada dia. Abençoe a sua família, a sua esposa e a sua filha, Deus, que ele está educando nos teus caminhos, Senhor, que ela seja bênção. Em tudo que o irmão Roberto faça, ele prospere. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor Deus, a cada pessoa que está nos prestigiando, Senhor Deus. Abençoa a todos os lares, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o meu irmão Serginho, a sua família, a todas as igrejas do Brasil, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Tira essa pandemia do meio de nós, Deus, em nome de Jesus. Nós te oramos, Deus, e te agradecemos, Deus, no nome que está acima de todo nome, que é o nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre, Senhor Deus. Amém e amém. Eu quero agradecer também a minha esposa, né, Maria do Carmo Feitosa, que está em escada assistindo, meu filho Luan, meus pais santos de infância. Tem o pessoal da PIB, a Primeira Igreja Batista do Alvorada, que é o pastor Sérgio Marinho, a sua esposa Ruth Marinho. Tem o pessoal da Junta de Missões Batista, a qual eu faço parte, que tem a Patrícia, Lucélia. Lucélia tem o seu esposo, o Thomas, também, que sempre nos prestigia. Que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando em nome de Jesus. Agradecer a todos. Qual é o nome do seu pastor lá da igreja que você congrega? Cristiano. Pastor Cristiano, né? Cristiano. É uma bênção. Uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus, um homem de Deus, simples, humilde. E eu me sinto muito bem trabalhando ao lado dele. Qual é a igreja que você congrega? A igreja Assembleia de Deus, Avivamento em Cristo. A igreja Assembleia de Deus, Avivamento em Cristo. Fica ali em Jacinabuco. Jacinabuco. A sede fica lá. Nós tivemos uma congregação aqui, mas por motivo do aluguel, né? Sim. Tudo hoje é mais caro e a gente optamos por lá que é mais. Só a matriz, por enquanto. Mas eu tenho certeza sim. que as mãos de Deus já nos ajudar também para abrir congregações aqui em Palmares. Amém. E em outras regiões, em nome de Jesus. Para o crescimento e a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então dê um abraço lá ao seu pastor. Amém. Que Deus o abençoe e a todos os membros lá da sua igreja. Então fiquem na paz. Muito obrigado a todos os internautas. Que Deus abençoe você com uma noite de descanso maravilhosa. E nos desperte amanhã para mais um dia de luta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acesse nossas redes sociais: facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você.